Nós vamos retomar a sequência de exposição em Ruth capítulo 3, e vamos entrar aqui, sem sombra de dúvidas, na parte mais complexa do texto de Ruth. Peço que vocês atentem muito desde a leitura e especialmente na exposição do texto, para que nós possamos ter o espírito correto a respeito daquilo que está escrito e possamos ouvir com respeito aquilo que a palavra de Deus nos fala, porque de fato é estranho aos nossos ouvidos, especialmente num tempo tão maldoso como o nosso. Ruth capítulo 3, versos 1 a 5. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estivesse de nossa parentela? Eis que esta noite padejará cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Amém. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, este é um daqueles textos que a nossa mente corrompida precisa ser tratada, trabalhada, Senhor, até o ponto que conceitos que estão na nossa mente sejam desfeitos e nós passemos, Senhor Deus, com respeito à Tua palavra, tentar entender o que está sendo dito aqui, Senhor. O livro de Ruth não é um livro de sensualidade, nem muito menos um livro que ensine como jovens devem buscar casamento. Não é simplesmente para isso, mas é a história de Cristo e a igreja sendo revelada desde a antiga aliança. E nós te pedimos, Senhor, que pelo Teu Espírito o Senhor limpe a nossa mente pecaminosa e nos faça entender verdadeiramente o que este texto tem a nos dizer essa manhã. É o que nós te pedimos pelo poder do Espírito. Usa-me para isso, Senhor Deus, apesar de mim mesmo. Rogamos a Ti, no nome dEle. Amém. Sempre que nós nos aproximamos do texto bíblico, nós predispomos algo, nós pressupomos algo. Ou que aqui é a palavra de Deus que está diante de nós, ou que é um livro que traz histórias antigas, que ora devem ser observadas como bons exemplos e ora trazem narrativas com exemplos que nós devemos nos afastar. Há a possibilidade de alguém, de maneira pecaminosa, observar um texto como esse e dizer: está vendo aí? Às vezes os meios, os fins justificam os meios. Às vezes vale a pena a gente usar de alguma malícia, de algum engano, de alguma maldade, para que o fim que é bom seja estabelecido. Ruth era uma mulher viúva, jovem, e ela precisava se casar, e ali estava um homem que era parente dela, e toda a história já havia se construído, então nada demais o que Noemi fez. Ela insinuou de maneira sensual a sua filha para se casar com aquele homem. Que problema tem nisso? Ora, esse é um modo equivocado de nos aproximarmos desse texto, porque não é isso que ele está nos dizendo. E nós só chegamos a estas conclusões porque a nossa forma de observar as coisas é extremamente pecaminosa, é maliciosa, é sensualizada. Então nós nos achegamos a um texto como esse pensando sempre que há aqui algo de mal. E até por justiça ao histórico de Ruth, de Boaz e de Noemi, nós não deveríamos fazer isso.
Porque em momento nenhum, pelo histórico que esses três personagens têm, nós teríamos a oportunidade de dizer, como consequência desse texto, que havia algo de maldoso sendo feito. Porque até aqui o que nós vemos é Noemi cuidando de sua nora o tempo inteiro, dizendo a ela, dando conselhos a ela de como ser uma jovem modesta, recatada, de como ela deveria se portar no campo de Boaz. Por outro lado, vemos uma filha obediente, serva, piedosa, trabalhadora. E os relatos a respeito de Boaz é que ele, apesar de ser um homem rico, valente e poderoso, ele nunca usou destes seus recursos para, de alguma forma, defraudar aquela mulher. Muito pelo contrário, ele colocou as suas moças para protegê-la. Ele colocou os seus servos para protegê-la. Ele deu ordem aos servos para que não a defraudassem. Então, sempre que nós estamos diante de históricos, de pessoas assim, irmãos, nós devemos pensar o bem delas. Quando nós conhecemos alguém, quando nós temos tempo de convivência e algo aparentemente mal acontece, o que eu devo pensar em seguida não é o mal, mas eu devo considerar quem aquela pessoa é e dizer, por tudo que eu conheço, por tudo que eu sei, é possível que qualquer pessoa caia, é possível que alguém faça algo de errado, mas em primeiro lugar eu vou pensar o bem. Eu vou tentar entender o que é que estava acontecendo, o que é que estava por trás, qual era o espírito que governava tudo aquilo. É impossível não citar o que Matthew Henry diz logo no início, na introdução do comentário dele do capítulo 3, ele diz assim, perceba, no capítulo anterior, achamos muito fácil aprovar e elogiar a decência e modéstia do comportamento de Ruth e mostrar o bom proveito que podemos tirar desse relato. Mas neste capítulo, teremos muita dificuldade em justificar a imputação da indecência e cuidar para não fazermos mau uso desse relato. Mas a benevolência daquela época foi registrada aqui para mostrar que não havia nada de errado naqueles acontecimentos. Porém, a maldade dos nossos tempos não nos permite agir da mesma forma. Mas adiante ele volta a falar e diz o seguinte: é perigoso unir a faísca e o pavio de fazer fogo. Quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, Tiago 3:5. Todos concordam que esse relato não se deve tornar um precedente. Nossas leis e nossos tempos não são os mesmos daquela época. No entanto, estou disposto a fazer o melhor que puder desse relato. Amém. Essa é a demonstração de alguém que tem respeito pela palavra de Deus. Ele se aproxima do texto com temor. Ele diz, olha, é difícil você conseguir sair de um texto desse aqui e não chegar a conclusões equivocadas a respeito da malícia. Porque os nossos tempos, e veja, ele viveu no século XVII, tempos ainda de moral muito elevada no período dos puritanos. Imagina no século XXI no Brasil. Então é difícil você se aproximar desse texto. Mas porque eu sei que é a palavra de Deus, e porque eu sei que o histórico destes meus irmãos não me faz pensar o mal deles, eu vou fazer todo o esforço para tratar esse relato como ele merece, com o respeito devido. Porém, nós não podemos usar esse relato para que daqui se tire uma lei, um precedente, para ser repetido em nossa época. O que aconteceu ali, na eira de Boaz, não deve se repetir em nossos tempos. Porque não é a criação de uma lei a respeito de como buscar um marido, mas a descrição de como Deus, na sua providência, ouviu a oração de Noemi. Exatamente isso. Aqui nós estamos vendo a concretização do pedido de Noemi, lá em Ruth capítulo 1, versos 8 e 9. Por favor, volte comigo. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso para cada uma em casa de seu marido,
e beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. O que foi motivo de choro no capítulo 1, agora é motivo de alegria. Porque Orfa ficou, mas Ruth foi. E em indo, ela chega a Israel e ela não tem este pedido de oração atendido. Noemi disse assim: o meu desejo é que vocês achem descanso no marido. Mas Orfa volta para a casa dela. Ruth chega a Israel e não só não tem marido, ela não tem o que comer. Ela não podia nem pensar no marido porque ela não tinha nem o que comer. Ela vai trabalhar, ela vai levar a vida dela. Porque é assim que as coisas acontecem, irmãos. É fato que em algumas das nossas orações, como lá em Gênesis 24, o servo de Abraão, ele ora, ele se inclina diante do Senhor, diante daquele poço das mulheres, ora, e à medida que ele termina a oração, a esposa preparada para Isaac já está diante dele. Mas são casos muito excepcionais. O que geralmente acontece é o que está sendo descrito aqui. Você ora por uma causa, você pede a Deus, você tem que esperar. E o que se compõe desse esperar? Como é que esse esperar deve ser visto? Segue a tua vida. Ela foi trabalhar, ela foi cuidar da mãe dela, né, que era uma sogra, mas como uma mãe, cuidou da mãe, trabalhou, viu a bênção de Deus se desenvolvendo em outras áreas da vida dela, e aquela ideia de casamento ficou para uma outra oportunidade, quando Deus desse na providência a resposta. Até que no capítulo 3, tudo converge para isso. Volta comigo para o capítulo 3 e veja se as palavras não são essas. Ela diz lá no verso 4, e há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entrarás, descobrir-lhe-ás e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Você vai se deitar para que você possa perceber como Deus vai agir. Mas lá no verso 1, havia sido dito o seguinte: Noemi, sua sogra, disse: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Não hei de buscar descanso? Vocês se lembram? Capítulo 1, verso 8 e 9. Diz o seguinte, no verso 9: o Senhor vos dê que acheis descanso. É uma oração de Noemi pedindo, Senhor, que o Senhor possa providenciar o descanso. O que é o descanso? É um casamento. Agora, quando isso acontece no capítulo 3, ela diz, não deveria eu buscar descanso? Marido? E a palavra descanso aqui, a palavra menoá, que vem de Noa, que é a palavra descanso que dá origem ao nome de Noé. Na maioria das vezes a gente acha que a palavra descanso no Antigo Testamento é mais utilizada a palavra Shabat, né, que é a palavra para sábado. Mas não é. A palavra que muitas vezes se repete é a palavra Noa, palavra descanso, que vem de Noé. E aqui o termo é dito que o casamento que essa mulher vai encontrar é um descanso para ela. Ela não vai buscar sozinha. É sua mãe que vai lhe auxiliar. Então como é que eu devo me aproximar desse texto? O espírito aqui é o seguinte. Existe uma lei, lá em Deuteronômio capítulo 25, chamada Lei do Levirato, que nós já lemos aqui. E a lei dizia que quando um homem morresse e não deixasse descendência, era mandatório que o seu irmão se casasse com a mulher do falecido, para gerar descendência para o seu irmão morto. Para que a família dele, para que o nome dele não fosse esquecido em Israel. Então, a piedade de Noemi, ela está revelada nisto. Ela quer cumprir a lei de Deus. Ela ama a vida. Ela quer preservar a vida da sua família, o nome da sua família. Com Orfa era impossível, porque Orfa voltou para a sua parentela e para os seus deuses. Mas era possível agora com Ruth. Então, tudo que ela vai fazer a partir de agora é com espírito piedoso. Ela primeiro orou no capítulo 1 e agora ela vai fazer com que aquela oração, a partir do momento em que ela percebe que Deus na providência está demonstrando
que é favorável à oração do capítulo 1, ela envida todos os esforços, seus próprios esforços, para que aquilo aconteça. Eu achei fantástico que um determinado autor, de um comentário lançado pela Cultura Cristã, eu não sei exatamente o nome dele, mas o sobrenome é Robert, ele diz exatamente isso aqui. Ele diz, ó, aquilo que ela orou lá no capítulo 1, ela percebeu que Deus era favorável aqui. Só que Deus não tinha completado ainda a bênção. E ela percebe que para completar a bênção, há uma parte que é só dela, que é o esforço dela. Deus está agindo na história, mas nessa história existe um componente que sou eu. E este componente, ele não vai se fazer sozinho dentro da história. Eu preciso envidar os meus esforços para que isso aconteça. É como no trabalho. Eu estou sem trabalho, então eu oro ao Senhor, Senhor, me dá um emprego. Aí aparece uma oportunidade de fazer uma entrevista. Aí eu disse, não vou, porque talvez esse não seja um emprego que Deus não vai me dar esse emprego, Deus vai me dar um emprego muito melhor. Mas como é que você sabe? Se você orou e apareceu aquele, então você precisa ir em todos que aparecer. E Deus vai mostrar qual deles é o emprego verdadeiro. E no outro dia que você estiver empregado, você precisa ir lá e trabalhar. Então, o que você orou, ele se concretiza na história à medida que eu percebo a providência de Deus em favor da minha oração e envio os esforços necessários para que isso aconteça. As coisas são assim, irmãos. A gente não pode romantizar algo que é prático. Eu oro e depois eu vou perceber na providência de Deus como aquela oração ela está sendo atendida. Deus fecha portas, então eu me seguro. Deus abre portas, então eu meto a cara. É assim que funciona. E é assim que Noemi está lidando com a providência. Ela disse, agora eu preciso buscar aquilo que eu pedi. Eu pedi no capítulo 1. O que foi que aconteceu no capítulo 2? Uma descrição do caráter de Boaz. Ele permitiu que Ruth pudesse rebuscar nos campos dele. Não só isso, ele deu lugares que nenhum pobre poderia rebuscar, só os seus funcionários. Ele disse aos funcionários e ao seu capataz, ninguém a moleste. Ele a protegeu e ele ainda colocou moças para andarem com essa mulher. Ela olhou tudo aquilo ali e disse, só pode ser resposta de oração. Eu não posso, de outra maneira, interpretar os fatos diante de mim. É resposta de oração. Então, diante disso, no capítulo 3, verso 1, disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem. É isso o Espírito. Eu percebi que todas as coisas estão convergindo para o teu bem. Agora eu preciso agir. Eu vou buscar. Esse mesmo comentarista, um comentarista extremamente exegético, ele diz assim, essa palavra buscar aqui, ela é colocada numa forma do hebraico que é como se fosse buscar aquilo que é meu. Buscar aquilo que é minha propriedade. Porque ela percebeu que ele era o Goel, o Redentor, era um parente próximo e estava muito interessado no bem de Ruth, ainda que não fosse um bem do ponto de vista marital, mas um bem dela. E uma boa mãe percebe isso. Um bom pai percebe isso como critérios para alguém que vai se unir a seu filho ou sua filha. Até agora é só o caráter de Boaz que é requerido. Inclusive, aqui no capítulo 3, mais adiante, lá dos versos 9 em diante, você vai perceber que ele vai honrá-la, porque ele diz assim, tu poderias ter buscado qualquer outro homem jovem e rico e próspero de Israel, mas tu viesse me buscar, tu viesse para os meus pés. Provavelmente Boaz não era mais nenhum mocinho. Ele já era um homem de mais idade. Mas a intenção aqui não era buscar um rapazinho bonitinho. Não, era buscar um homem de caráter. Um homem maduro para casar com sua filha. O trabalho dos pais é esse, irmãos.
Você não vai buscar um moleque para casar com sua filha. Você vai buscar um homem. Não é porque o homem é simplesmente bonitinho, não é porque ele é um homem, ele tem condições de exercer o ofício de marido. Ela havia dito no capítulo 2, ele é homem valente, corajoso e poderoso. Ou seja, tem condições de sustentar uma mulher e tem condições de protegê-la. Quando um homem não reúne essas duas condições, ele não pode nem pensar em casar. É exatamente isso que está sendo dito aqui. Ela disse no capítulo 2, é homem valente e poderoso. É um homem que reúne os pré-requisitos para o casamento. Então, este aqui está qualificado para casar com minha filha. Agora, chega um jovem, né, que mal tirou as fraldas e diz assim, eu queria conhecer sua filha, eu queria conhecer melhor tua filha, eu queria namorar com tua filha. Para quê? Qual a circunstância que isso se dá? Se ele nem é poderoso para protegê-la, nem tem os recursos necessários para sustentar uma mulher. Não vai ser você que vai se aproximar dos meus filhos. Mas Noemi é sábia e age em conformidade com a lei. Então o texto continua. Não hei de buscar descanso para que fiques bem. Aí o texto vai no verso 2. Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Não é, pois, Boaz da nossa parentela? Ou seja, ele não é um dos nossos retentores? Ele não é adequado para essa missão? Eu já percebi isso. Então, se ele é, agora vamos ver o que é que está acontecendo nesta circunstância. Não haverá o final da colheita, uma grande festa? Não é isso que acontece? Ela está lembrando ali a Ruth o que iria acontecer logo em seguida. Provavelmente Ruth foi convidada para essa festa porque ela trabalhou durante a colheita inteira. Então, no final da festa, era comum, era respeitoso que você convidasse os funcionários para participar da festa final da colheita. Ela muito provavelmente estaria lá. Mas como ela se portaria? É aqui que Noemi vai entrar. Você precisa saber como você vai se portar nesse evento. Aí ela diz, verso 3, lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Veja, a festa aconteceria à noite. O que vem depois disso, né? A ordem, a orientação é: te prepara para se encontrar com esse homem. É aqui que o negócio começa a ficar complicado, porque muitos autores, especialmente os contemporâneos, eles vão praticamente todos dizer o seguinte: ela estava aqui se vestindo para seduzir Boaz. Será que é isso mesmo? Será que é assim que nós devemos tratar Ruth e Noemi, depois de tudo que elas fizeram até agora? Ou não seria melhor, antes disso, investigar o que está por trás do que está descrito aqui de maneira mais clara? Veja só. Observe o lugar onde Boaz está, verso 2 e 3. Parte B do verso 2 diz assim: eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, unge-te e veste os teus vestidos, e desce a eira. A palavra eira, ela acaba se repetindo aqui 2 vezes. E assim como o nome Boaz, acho que os irmãos lembram, lá no comecinho da exposição de Ruth, assim que o nome Boaz apareceu, eu mostrei aos irmãos que existiam 2 colunas no templo, que uma delas trazia o nome Boaz, era Boaz e Jaquim. As 2 colunas que sustentavam o templo eram Boaz e Jaquim. Quando Noemi se encontra com Boaz, ela diz: esse homem é valente e poderoso, como uma coluna. A coluna do templo tem o nome de Boaz.
Agora, onde é que esse templo foi colocado? Por favor, abra comigo. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Onde é que estava o templo onde a coluna era Boaz? 21, verso 18. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele, e Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi, com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Onde é que Davi iria colocar o templo? Na eira. Agora, segundo livro das Crônicas, capítulo 3, verso 1. Davi não pôde edificar o templo, quem edificou foi o seu filho Salomão. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. O lugar onde aquele homem chamado Boaz, que tem o nome de uma das colunas do templo, estava, era uma eira, que foi o lugar onde o templo foi erguido depois por Salomão. Percebe? Agora, voltando lá para Rute 3, a descrição da preparação dessa mulher. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. De onde é que se tira isso? 2 Samuel, capítulo 12, verso 20. Segundo livro de Samuel, 12, 20. A partir do verso 17. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos: está morta a criança? E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Percebe que há um paralelo entre o que aconteceu com Rute e o que acontece aqui com Davi? Quando Davi percebe que o seu filho, a criança que ele teve, fruto de um adultério, depois de tudo acontecer, ele perde um filho, e aquilo é um grande pesar para ele. E aí todo mundo fica pensando, até os servos dele, ele não vai resistir, ele não vai suportar isso. Mas ele sabe que a criança está morta, compreende ali que é a providência de Deus. E o luto que ele estava até agora, naquele momento, ele estava arrasado. Mas quando ele sabe que a criança está morta, ou seja, foi consumada a vontade de Deus, para dizer assim: eu reconheço que isto tudo aconteceu pela vontade do Senhor e eu preciso passar esse luto. Ele toma um banho, se veste, se apronta e come pão. Isso era a demonstração de alguém que está saindo do luto. Essa cerimônia, essa espécie de ritual, era a demonstração que o israelita estava deixando a morte para trás. Ele deixou aquela vida e está indo para outra fase da vida. Portanto, irmãos, como eu devo interpretar aquilo que Rute foi ordenada a fazer por Noemi? Deixa o luto do teu antigo marido para trás. Acabou.
E Boaz precisa saber disso. Que você teve um marido, mas que ele é morto e que você passou o luto dele. Como é que você vai fazer? Como todos fazem. Toma um banho, te veste e demonstra a ele: eu não estou mais em luto. O que é que a gente olha e diz? Como se ela fosse uma prostituta se preparando para se deitar com um homem que não é o dela. Não é isso que Ruth fez. Ela estava demonstrando que, mesmo tendo respeito pelo seu marido, aquela antiga aliança acabou. E ela precisa agora, na providência de Deus, ter um novo marido. A minha velha vida já não é mais a mesma, agora eu tenho um outro marido. O que é que eu faço? Eu vou para a ira e me deito aos pés dele, que me dará descanso. Quem é esse marido? Como é o nome dele? O Goel, o resgatador, o valente e poderoso. Se isso aqui não for a história do Evangelho, eu não sei mais o que é. O que é a história do Evangelho? Uma esposa que era sim uma prostituta, que viveu na iniquidade. E ela encontra um marido que é poderoso, respeitado e santo. E ela não quer ir à ira de outro, senão à ira dele. E para onde ela, qual é o lugar que ela procura? Ela não procura ficar do lado dele, ela procura os pés dele. Você pode ver no restante do texto, quando ele se acorda no outro dia, a gente vai ver isso posteriormente. Ele se acorda, ele chega a ter um susto. A mulher nos pés dele, o que essa mulher está fazendo aqui? Aí depois ele vai dizer assim: maior é esta benevolência do que a outra. Fizeste melhor agora, vindo para os meus pés buscar descanso. E ele não toca nela. Ele vai falar com o Redentor, o outro que viria na lista anterior a ele. E vai procurar saber: você vai querer redimir aquela mulher? Ele diz não. Ele vai lá e paga o preço. E traz aquela mulher para casa. Ele não toca num fio de cabelo dela, enquanto não pagou o resgate. Cristo faz isso por nós, irmãos. Enquanto ele não pagou o resgate, ele não tocou no fio de cabelo da sua mulher. Mas agora ele quer ter intimidade com o seu povo, com a sua noiva, porque é lícito. O que nós devemos fazer? Você precisa, como uma viúva, procurar descanso. Todos nós, irmãos, vivemos uma vida dura. Uma vida cheia de aflições. E aí uns vão procurar descanso nas drogas. Outros vão procurar descanso nos prazeres do mundo. Outros vão procurar descanso em ficar ricos, simplesmente pela própria riqueza. Mas nós vamos procurar descanso em Cristo. Como é que nós fazemos isso? Deitamos aos pés dele na ira e ficamos esperando para ver o que é que ele vai fazer. Ele se levanta e vai buscar redenção para o seu povo. É isso que está acontecendo aqui. Lava-te, pois, unge-te, veste os teus vestidos e desce a ira, porém não te deis a conhecer a um homem, até que tenha acabado de comer e beber. Ela não deveria chegar lá no lugar e alardeando que iria se casar com aquele marido, não. Você vai chegar lá de maneira modesta, de maneira discreta. Você vai ouvir, deixa ele falar o que você tem que fazer. Mas é uma coisa impressionante aqui, irmãos, o nível de obediência que em todo o texto Ruth demonstra. É obediência a cada passo que Noemi diz que ela deve dar. Verso 5 diz: e ela lhe disse: tudo quanto me disseres farei. Tudo quanto me disseres farei. Filhos, ouçam o que dizem os seus pais. Porque não há nada mais sábio do que um conselho de um pai e de uma mãe. Especialmente quando são crentes. Imagina se ela tivesse tentado fazer tudo sozinha. Ela nem tenta. Ela diz: o que a senhora falar, eu vou fazer.
lava-te, unge-te, veste os teus vestidos. Matthew Henry diz assim, ela não diz, coloca uma maquiagem pesada, porque não é uma prostituta que está se vestindo, é a noiva de Cristo. Para ganhar um marido não precisa de uma maquiagem pesada, mas basta se preparar para o teu marido de uma maneira decente. Vai conhecer, não deixe ele te conhecer enquanto não tiver acabado de comer e beber, seja discreta. Ele ainda está festejando, não é o momento ainda. Verso 4, e há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entrarás, descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Agora já não é mais Noemi que vai dizer o que ela tem que fazer. Agora é o marido dela que vai dizer o que ela tem que fazer. Você percebe que isso aqui também pode ser visto de duas formas? Para uma feminista, um texto como esse, é uma opressão. Essa coitada de Ruth não faz nada da vontade dela. Ou é Noemi, ou é o marido antigo dela, ou agora é Boaz. Todo mundo manda dela, menos ela mesma. É assim que você pode enxergar a sua vida. É meu pai manda em mim, é minha mãe manda em mim, é o pastor manda em mim, eu chego no trabalho, outra pessoa manda em mim. E se revoltar com isso. Ou você, como mulher, pode dizer, meu pai cuida de mim, meu pastor cuida de mim, meu patrão cuida de mim, e eu sou protegida por essas pessoas. Eu sou protegida, eu sou guardada pelas minhas autoridades. Que bênção que o Senhor me deu. Ela ouve o conselho da sua mãe até ali, mas como ela vai partir para o casamento, ela precisa confiar no marido, que não é qualquer marido. Foi o que deu provisão e proteção para ela no capítulo 2. Vai lá, ouve tudo que ele te disser. E o que ele diz são palavras de vida. O que é que busca uma viúva? Descanso no marido. Ele acorda, percebe ela ali aos seus pés, toma um susto, como eu já falei, vai procurar pagar a dívida, depois volta com o direito de casar-se com ela. Quando tudo isso acontece, Ruth, que obedeceu em todas as fases, agora vai ser protegida e guardada por um homem valente e poderoso. Esse pode ser o fim da tua história. Isso pode ser a descrição do futuro do teu filho e da tua filha. Se as coisas forem feitas dessa maneira. Com sabedoria, com prudência, com obediência. Mas isso pode se tornar uma grande tragédia. E o casamento, que é um lugar para ficar bem, como disse Noemi, um lugar de descanso, pode ser o pior peso da vida dos teus filhos. O que vai mudar essa história é só o nível de obediência que nós temos à palavra de Deus. Se nós vamos querer antecipar as fases, se a gente vai se render aos princípios desse mundo, dizer, não, que conversa, são jovens, deixa eles namorarem, deixa eles ficarem aí. Com que finalidade? Não, eles estão se conhecendo. Não tem emprego, não tem nada, mas não tem nada não, deixa eles se conhecendo. Aí daqui a pouco você junta a pólvora e o combustível. Aí quando uma coisa toca na outra e sai fogo, aí você diz, de onde veio esse fogo? Como é que isso veio acontecer? Eu criei meu filho na igreja. Loucura, tolice. Tolice, porque a gente ouve o que o mundo diz e dá mais bola para o que o mundo diz do que para o que Deus diz. Mas se a gente esperar, se formos sábios, se tivermos a sabedoria de Cristo, os jovens, logo cedo, assim que puderem, vão envidar esforços primeiro para honrar os pais e para procurar um trabalho.
E depois que tiverem nessa condição, vão buscar um marido e uma esposa para si. Mas antes de tudo, para aqueles que não têm descanso na sua vida, o descanso não vai ser dado num casamento. Abra comigo, por favor, Mateus capítulo 11. Versos 27 e 28. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui é o verdadeiro casamento que nós encontramos, irmãos. Se nunca Deus te der um casamento, mas você estiver casado com Cristo, você já encontrou o verdadeiro descanso. Deite-se na ira do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro Boaz, e Ele te dará descanso e te fará saber o que fazer. Mas deite-se na ira de Satanás, e você se casará com teu inimigo, e nunca terá descanso na tua vida. Este é o verdadeiro casamento que está descrito em Ruth, e é o casamento que nós devemos ter para todo sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Nós queremos dar graças a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra, ela jamais se inclina para satisfazer os desejos dos homens. Nem muito menos ela vai se adaptar aos pensamentos pecaminosos da nossa época. É ela que dita as regras, é ela que diz o que é certo e o que é errado, é ela que contradiz os homens e mostra, Senhor Deus, as loucuras que nós inventamos no nosso coração, e é ela que dissipa as trevas e nos faz andar na luz. Obrigado, porque hoje pela manhã ouvimos, Senhor Deus, o Teu Evangelho, que foi revelado na história de Ruth e Boaz, mas que pode ser apreciado por todos nós na história que temos com Cristo. Que este casamento bendito seja honrado por cada um de nós, que nós encontremos sempre descanso no Teu Filho, o nosso Redentor. Amém.